coisa. O INSS me afastou pelo B31. Eu tenho a estabilidade de 12 meses no emprego? Bom, pessoal, para quem não sabe, B31 é o auxílio doença comum, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporário comum. Ele é um benefício concedido pelo INSS desde que você comprove uma limitação para o seu trabalho de maneira total e temporária. Você vai se curar e vai voltar a produzir economicamente, diferente de uma aposentadoria por invalidez, que é uma incapacidade total e permanente, e também diferente do auxílio acidente, que é uma incapacidade parcial e permanente. Lembrando que nas duas primeiras hipóteses você não pode trabalhar recebendo esse benefício. Já o B94 ou B36, que é o auxílio acidente, pode sim trabalhar recebendo este benefício porque é uma indenização. E a pergunta inicial diz respeito ao B31. Doutor, eu peguei lá todos os meus atestados, os meus documentos médicos, somou mais de 15 dias de afastamento, a empresa fez o agendamento da perícia no INSS ou eu mesmo fiz o meu agendamento da perícia. Quando eu fui na perícia, o perito me disse: você está afastado, você cumpre os requisitos, mas esse afastamento não é por acidente ou doença do trabalho. Aí você pensa: mas esse acidente, esta doença, foi por conta do meu trabalho. Por isso que a pergunta inicial é respondida da maneira depende. Porque mesmo com a concessão de um B31, tá? Você pode ter direito à estabilidade no emprego desde que fique comprovado a relação daquela doença, daquele acidente com o seu trabalho. Nós falamos no vídeo anterior, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, vá lá na playlist sobre estabilidade no emprego em razão de doença ou acidente do trabalho. Nós falamos no vídeo anterior que mesmo com a concessão do B91, pode ser contestado pela empresa esse nexo de causalidade entre a sua doença ou o seu acidente com o trabalho. Tá? Então, o B31, na Justiça do Trabalho, inclusive dentro da Justiça Previdenciária, nós podemos ali fazer a caracterização da relação dessa doença, desse acidente com o seu trabalho. Isso porque, quando você vai solicitar um afastamento pelo INSS, eles só vão reconhecer de cara a natureza acidentária quando o seu empregador ele abre a CAT. E a gente já fez um vídeo também falando da impossibilidade ou daquelas situações em que o empregador não abre a CAT. Então, fiquem de olho nessa situação. Mas, doutor, como então eu vou comprovar que o B31 do INSS que foi concedido para mim está errado? Primeiro, veja a abertura da CAT pelo empregador de primeiro plano, depois os outros responsáveis. Tem um texto no nosso blog falando sobre isso. Veja as documentações médicas. As documentações médicas que você tem, o prontuário médico, podem dizer ali como se deu o surgimento dessa doença ou deste acidente. Então são situações que podem ali ser avaliadas por um advogado trabalhista e por um advogado previdenciário também. Então, pessoal, para responder a pergunta, fica aí todas essas informações. Não se esqueçam, no nosso próximo vídeo nós vamos falar de um assunto muito importante que quando começa o período de estabilidade, se você tem que avisar o seu empregador dos afastamentos que o INSS está te concedendo para a caracterização dessa estabilidade. Um abraço e até mais!